ovelha a ser servida, podemos usar o Kundalini em conjunto com a glândula pineal, é isso? Para poder atingir o efetivo superior. Quero saber a relação que poderia existir. A pergunta... Sim. A tua pergunta eu vou tentar repetir para ter certeza que a gente consegue respondê-la bem. A tua pergunta a respeito da autoiniciação, se essa semente, né, ela deve ser despertada através da Kundalini, e você mencionou também a Kundalini da pineal ou da cabeça. Posso? Na segunda parte foi mencionada uma Kundalini que é desconhecida da grande maioria dos seres humanos. Os seres humanos conhecem, né, normalmente a Kundalini da base da coluna, que está ligada com a força criadora. Existe uma outra Kundalini menos conhecida, que é a Kundalini do santuário da cabeça, que está ligada ao círculo ígneo da pineal. Todos os processos que usam essas duas Kundalinis como base nos dias de hoje, eles são processos que acabam por reforçar a estrutura tríplice do eu. A estrutura do eu inconsciente, que é nessa região aqui, é reforçada através dos exercícios que visam despertar a Kundalini da base da coluna e fazer com que ela suba, né? Em realidade, isso é a sublimação da força criadora da força sexual. O outro processo, que é um processo de estímulo da glândula pineal, né, é um processo de fortalecimento da conexão da consciência, do eu consciente, com o supraconsciente, com aquilo que nós chamamos de ser aural, que são todas essas energias que se acumulam ao redor do microcosmo de uma encarnação para outra, que também é um pedaço do eu, só que é um eu supraconsciente. Essas duas Kundalinis, se forem ativadas pela vontade do ser humano, elas vão acabar fazendo com que o eu consciente se torne um servidor dessas duas forças, ou do inconsciente ou do supraconsciente. Essa é a razão pela qual o processo de iniciação dos dias de hoje, dos dias modernos, onde a consciência eu se fortificou, solidificou e sofisticou, não pode utilizar a consciência eu como base. Essa é a razão pela qual a semente divina, o átomo centelha do espírito, todos nomes simbólicos como você compreende, né? Ou seja, esse centro energético do microcosmo precisa de novo ser despertado e ao redor dele se desenrola a verdadeira Kundalini que está livre do eu, que é a Kundalini do coração. Essa é a razão pela qual os Rosacruzes falam de uma cruz e de uma rosa. A cruz somos nós mesmos. A rosa é esse vórtice de fogo, essa Kundalini do coração que se abre como simbolicamente se fosse uma rosa cujas pétalas são de fogo. Olhando de cima, você consegue ter essa imagem. Imagina uma fogueira queimando, né? É essa força que não se submete e não pertence ao eu, que tem condição, como foi dito, de revolucionar os três santuários humanos, o coração, a cabeça e a ação. E a partir daí, portanto, não com o controle do eu, transformar a consciência humana a partir do único ponto universal e original no microcosmo humano. Respondi sua pergunta? Pois não. Mais perguntas, amigos? Por favor, fiquem à vontade, hein? Esse momento é para vocês. Pois não? Meu nome? Neto e Carlos. Nós sabemos que teve um escritor que bateu a base da coluna, seu pai também, e com isso ele despertou a Kundalini, né? No caso de um paciente, por exemplo, que quebre a base, uma das vértebras da coluna, como é que fica a subida entre ida e píndula? Como é que fica esse movimento do Kundalini, uma vez que tenha sido
quebrado no Evangelho. Sim. Quer responder? Se eu entendi bem, a sua pergunta foi do despertar da Kundalini da base, da coluna, o que ocorre com uma pessoa que, por exemplo, tem fraturado ou quebra uma vértebra. É isso? Exato. Perfeito. Antes de tocar diretamente na resposta à questão, seria muito importante para todos nós da escola deixar muito claro o seguinte ponto. Nós não trabalhamos na escola com essa Kundalini do plexo sacro. E por que não? Por quê? Ativação do chakra cardíaco, Como? porque não é a favor da ativação do chakra cardíaco. Exatamente. Mas, fundamentalmente, há um porquê. Microcosmo, átomo centelha do espírito, e aqui eu vou fazer um desenho pior, vocês precisam de 100% de imaginação. Eu nem sei como é assim. Tá. O reencarne não é dessa personalidade. Não é do Neto, do Carlos. Nós somos aquilo que o Evangelho é categórico. Homem és pó, e ao pó voltarás. Uma vida. Nós temos uma única vida. Nós não reencarnamos, nós não somos os seres celestes, nós somos um agregado de forças desta natureza. É esse ser. O microcosmo, imagina uma esfera, ao nosso microcosmo, imagem e semelhança do cosmo, imagem e semelhança de Deus. Esse microcosmo, com o átomo centelha do espírito, que está no centro, este sim, é o que reencarna, é o que está aprisionado à roda da vida e da morte. Mas há um detalhe, esse reencarne não é linear, não é repetitivo exatamente as mesmas experiências para o microcosmo. Por quê? Porque todas as experiências de vida que essa personalidade vive ficam aqui registradas. É como se a senhora tivesse uma casa, prepara a casa ao seu gosto, uma parede, uma janela, tal, e se vai dessa casa. Essa casa é esvaziada no além e vem para o reencarne. A personalidade que recebe essa casa recebe as influências daquilo que foi desenhado no microcosmo, da janela, do corredor. Ela pega esse saldo, metaboliza e vive sua vida. Seria muito lisonjeiro dizer sua vida. Pode dizer, ele é quase que vivido a sua vida por essas linhas kármicas. Exatamente. E como é que essas linhas kármicas adentram na personalidade? Elas fazem essa síntese e se concentram no plexo sacro. Então, todo o karma humano, desculpem, toda a força satânica, com seus dois lados, bem e mal, estão aqui. Por isso, os Rosa-Cruzes, os gnósticos, não tocam nesse ponto. Essa é a Kundalini do sacro. Mas o que ocorre? O que ocorre, voltando agora à sua pergunta. Obrigado, Neto. Exatamente. Quando uma pessoa tem uma fratura na vértebra, ou ainda, como uma pessoa retira um órgão, uma vesícula, alguma coisa. O nosso corpo não é só físico. A contraparte etérica supre esses processos. A contraparte etérica supre esses processos e são linhas de força por onde podem circular exatamente isso. Ok? Neto, você quer complementar? Não. Alguma outra pergunta, amigos? Com certeza há. Fiquem à vontade. Se vocês não falarem as de vocês, a gente vai começar a perguntar também, porque a gente tem um monte de dúvidas. Né? Pois não. Basicamente, eu gostaria de entender o que muda a partir do momento
dessa iniciação, desse despertar, o que muda na nossa realidade cotidiana, no dia a dia, comportamento? Sim. A tua pergunta é o que muda no nosso dia a dia, no nosso comportamento, a partir desse despertar, dessa, entre aspas, iniciação. A partir do momento em que o centro do microcosmo é despertado, a vida do ser humano nunca mais vai ser a mesma. Só para usar um exemplo moderno, né? E a gente não fez nenhuma franquia do filme aqui, não tem problema, né? Talvez você conheça aquele filme, o Matrix, né? Pois é. Acordou, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Ou seja, você vai ver a vida em muitos aspectos, como se a vida fosse uma representação diante de você, onde as pessoas não agem de modo próprio, mas agem como se fossem veículos, né, de uma grande força que domina todo mundo. A partir do momento em que o ser humano desperta, a única saída que ele ou ela tem é buscar resposta às perguntas que estão dentro de si mesmo. E aí você vai me dizer, tá legal, mas e daí? Né? O que realmente começa a mudar dentro do ser humano, a partir do momento em que ele abre espaço para essa voz dentro de si e começa um trabalho efetivo de deixar que essa voz que despertou passe a ser o centro da sua vida, é que o funcionamento gradual do seu sentimento, do seu pensamento e da sua ação vão deixar de ser um produto de um automatismo, que parece que não é automático, que parece que é decisão do eu, que parece que assim, é produto de tudo aquilo que a gente quer, que a gente pensa, que a gente deseja, tal. Mas à medida em que a gente vai se conhecendo melhor, ou seja, que vai despertando em nós o verdadeiro autoconhecimento, nós vamos vendo esses automatismos. E nós aprendemos a não interferir nesses automatismos, mas observar. E através desse espaço de observação e de não interferência, a influência desses automatismos na nossa consciência tríplice, na mente, no coração e na ação, vai reduzindo. E o domínio desse automatismo vai reduzindo, até que um dia, não de uma vez, não numa bela manhã ensolarada, mas num processo de vida de autodescobrimento e autodesencantamento mesmo, né? Chega a um ponto onde a força desse automatismo desaparece da consciência. E aí o que passa a ser a fonte fundamental de vida e de força dessa consciência é essa semente que despertou. Com a reorientação da consciência é que começa um processo de transformação estrutural. Mas isso é o trabalho de uma vida toda. Respondi? Então tá. Neto. Tudo bem. Se tem outra questão. Você pode preparar. Claro. Olha, um ponto fundamental dentro dessa linha que o nosso amigo expôs é o seguinte: a escola fala que o caminho, ela fala de um caminho, é um simbolismo. Esse caminho tem 5 etapas. E a primeira etapa desse caminho é o autoconhecimento, o discernimento. Por quê? Normalmente, o ser humano comum, e nós também, quando perdemos a lucidez, nós pensamos que vivemos, mas nós não vivemos.
nós somos empurrados, nós somos trabalhados, nós somos um cadinho de pensamentos, sentimentos, desejos, volições da melhor e da pior espécie que se misturam num grande caudal, e que é vertido nesse vaso que somos nós. Quando o ser humano é tocado na rosa, no seu protoátomo, e desperta, esse é o ponto, ele desperta, olha, ele desperta, ele se torna consciente, ele se torna lúcido. Um grande pedaço do caminho, para não dizer todo ele, em várias gradações, é para perceber, observar esse mecanismo que nos arrasta e que faz pensar que fomos nós que decidimos. Esse pensar, querer e agir forma em nós um triângulo desequilibrado. E conforme falamos, até você estava no nós somos, desse ponto de vista, seres desequilibrados. O testemunho disso no Evangelho por Paulo, o grande iniciado, é: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, a escola da Rosa Cruz Áurea nos coloca desnudos ante essa realidade. Não colocá-la embaixo do tapete, não calhar o nosso túmulo de branco, mas observar essa realidade, observar essa medusa, observar, não lutar com ela, porque perdemos. Se apanharmos de um jeito, ela nos absorve de outro. É a fuga para o deserto. Não lutar. Observar vossos pensamentos, observar vossos sentimentos, você ganha consciência e vai percebendo como eles circulam em você. Assim como os astros circulam, a lua surge, o sol surge, esses pensamentos circulam em nós. São fabricados, sobem, vêm até nós, exigem alimento, ou seja, você está ali sentada, tranquilo, vem um pensamento. Você se enamora dele, se enleia com ele, dá-lhe alimento e ele te leva a ter que realizá-lo. É como que um processo de incorporação que te toma e você faz aquilo que você não quer. Quando isso é profundamente percebido em si, e esse perceber é preciso que seja um ser maduro. Porque não é, que horror que eu sou, como que eu sou, quem que me ajuda, o que eu faço. Não. Esse observar, ele vai chegar num lugar que chama, cientificamente, beco sem saída. Por quê? Porque ele nada pode fazer de si mesmo para se safar dessa. Ele não pode fazer o outro nele despertar com saca-rolha. Não dá. E tentar sair disso, como é dito, é como tentar puxar-se de um poço puxando o próprio cabelo. Não funciona. Então, nesse ponto, vem um sentimento de um profundo autoconhecimento e de um anelo que não é do eu, mas um anelo que é do outro, por sair dessa situação. É o desejo de salvação. Um anelo que é a única coisa que não provém do eu. O filosofar provém do eu, tem traços do eu. O construir, mas o anelo genuíno não advém do eu, advém do outro. E esse anelo, ele ganha corpo, como se ele clama por uma saída, e essa saída passa pelo declínio do eu. João, o homem de Efésio, o homem que chegou ao limite de suas possibilidades, declina. O homem eu, com seu supraconsciente, com seu subconsciente e com seu consciente, declina. E passa a falar nele o homem João, aquele que prepara os caminhos para o seu Senhor, com base na pré-memória. Esse é o terceiro aspecto da gnose quíntuple. Primeiro, discernimento. Segundo, anelo por salvação. Terceiro, declínio do eu. E o quarto? O quarto é uma nova atitude de vida.
É viver na vida. A nossa prova não é aqui, falando de filosofia. Que bonito, que maravilha. Qualquer acidente aqui que tivermos que sair, salve-se quem puder. É nossa natureza pisotear-se mutuamente. Isso precisa ser percebido. Precisa ser vivenciado. E levar essa atitude para a nossa vida. Não ficar desconectado. Aqui estou eu, como aluno de uma escola espiritual. Pode perguntar que eu respondo, qual a dúvida que tem e tal. Essa é uma realidade. Desconectada da minha vida. Túmulos caiados de branco. É preciso que essa nova atitude de vida nos leve simplesmente a ser uma criança. Autênticos, genuínos. É isso que nós não somos. Esse impulso da rosa, do outro, leva a cabeça ao sentimento e ao sentimento unido à ação. Você é o que você fala? Você age de acordo com a sua crença? Essa é uma nova atitude de vida. A atitude de vida do Sermão do Monte. E isso leva a uma realização. Então, o que falamos tanto em consciência é subconsciente, consciente eu, homem de Efésios, chegou no limite. Essas três consciências pertencem a essa natureza. E há outras três consciências que pertencem a outra natureza, que é consciência João, consciência Jesus e consciência Cristo. E a ponte entre elas é a pré-memória. Tá? Obrigado. Nós recebemos uma pergunta por escrito. É uma pergunta que a gente poderia falar durante bastante tempo. A gente vai tentar ser mais breve para dar tempo de que outras perguntas sejam feitas também, para que vocês possam participar. A pergunta é: vocês poderiam falar algo sobre Maria Madalena em relação ao processo? O importante aqui é que nós estabeleçamos a visão de que o Evangelho não é uma narrativa histórica. Em segundo lugar, que esse Evangelho, que na verdade está ligado à palavra de anúncio de uma boa nova, né? Ou seja, uma mensagem de algo que pode ser realizado na nossa vida, ele é a descrição de um caminho interno. Portanto, assim, obviamente, existe todo o aspecto histórico daqueles personagens que de fato viveram e etc. Mas a narrativa foi montada de uma maneira que ela descreve o processo de transformação humano. Então, assim, nós não vamos estabelecer aqui, né, nenhuma análise ou nenhuma conjectura sobre a personagem Maria ou a personagem Jesus e assim por diante, tá bem? Nós vamos falar só de duas coisas. Maria, né, que é esse aspecto do coração que foi falado, que se apresenta como várias Marias no Evangelho, né? Mas essa Maria Madalena, de fato, deve ser vista como a alma humana. A alma humana que, entre aspas, e aqui eu não estou falando isso como um juízo de valor ou moral, nada disso, eu estou usando apenas a palavra que está escrita lá no Evangelho, né? Ela se encontra em pecado, ou seja, a alma humana se encontra em faltas, e não é em relação à conduta de vida, não, é em relação a todos os seus aspectos. É essa alma humana que, pela lei do mundo, merece pedras, né? Para que ela seja destruída, para que ela seja desagregada, para que perca sua centelha de vida e devolva a sua vida por não ter conseguido realizar uma transformação fundamental. A força divina no microcosmo, a força crística, não julga essa alma. Na verdade, ela absolve essa alma. E devolve para essa alma a possibilidade de transformação. E coloca na mesma lei, que é a lei do Evangelho, e não a lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei do mundo, né? Que é a lei do Velho Testamento. Coloca diante da própria consciência humana e, na verdade, diante do próprio sistema o seguinte: aquele que estiver livre de falta que atire a primeira pedra. E, na verdade, é essa lei de não luta, de não mais julgar os outros, né, que permite que o julgamento que recai sobre nós mesmos seja transformado. Então, essa é uma visão interna. E é essa mesma alma
que depois que passa por um processo de purificação e transformação, encontra no final, né, a figura do verdadeiro ser humano dentro de si, livre. Né? É ela que encontra essa imagem do verdadeiro protótipo, nesse jardim que se transforma de novo o microcosmo. E um outro aspecto apenas, é que toda escola verdadeira trata homens e mulheres em pé de igualdade. E essa foi a assinatura dos cristãos originais, dos cristãos gnósticos, que como todas as outras escolas espirituais, né, tinha, né, sacerdotes e sacerdotisas, onde mulheres e homens atuavam juntos e sempre em pé de igualdade. Então, essa é uma outra assinatura que uma escola espiritual, uma escola transfigurística sempre traz. Primeiro, que todos os aspectos de narrativas e tudo mais se referem a um processo interior, portanto, nós da escola não olhamos para o Evangelho com religiosidade ou como aspecto histórico, mas como uma narrativa interna, e usamos o Evangelho para isso, assim como usamos o Tao Te Ching, o Mahabharata, o Bhagavad Gita e vários outros. Né? Então esse é o primeiro fundamento, e o segundo fundamento é que existe uma igualdade absoluta entre mulheres e homens. Não sei se, para quem fez a pergunta, se está respondido. Se não tiver, a gente está à disposição depois, inclusive, que a palestra terminar, para poder responder alguma coisa que não tenha sido bem respondida. Obrigado. Alguma outra pergunta? Sim. Tem mais uma por escrito. Tem uma pergunta bastante interessante que diz o seguinte: penso que não basta a vontade de despertar. O ser humano precisa estar preparado, já pronto. Muito interessante essa questão. E ela não tem uma resposta padrão, 2 mais 2, 4. Porque ela, na colocação dela, ela possibilita várias interpretações, várias camadas. E, no tocante a penso que não basta a vontade de despertar, temos que dizer o seguinte: a escola espiritual não oferece nada de fundamental além daquilo que os seus alunos já trazem ao chegar à escola. Não é possível transformar alguém num aluno de uma escola espiritual. Não é possível convencer alguém. Há necessidade de um espontâneo reconhecimento. E esse reconhecimento se faz com base numa experiência de vida, num homem que vivenciou, que experimentou, que chegou a um estado de maturidade perante a vida. As ilusões, os balões coloridos que se apresentam diante dele já não o atraem. Ele tem consciência do que é essa natureza com a sua dualidade, o seu bem e mal, o seu positivo e negativo fundidos. Então, qual é a única coisa essencial que um homem traz ao tornar-se aluno de uma escola espiritual? É o seu anelo. É a reverberação, é o desejo de salvação, é a resposta por perguntas que não foram encontradas, é um látego no coração incompreensível, é uma grande nostalgia diante do cosmo, do universo e diante do mistério de sua própria vida. É isso que ele traz. E isso é apenas uma reverberação distante. É como um círculo externo, muito distante, de um foco central. Lançamos uma pedra numa água, tem aquele foco central onde ela cai e formam-se círculos ao redor. Esses círculos são os impulsos que chegam a nós para essa busca. Mas essa pré-memória, esse desejo de salvação, não tem um valor intrínseco em si mesmo. Ele é uma reverberação
do outro, do protoátomo. E isso é o fundamento para uma escola espiritual. E o que mais o homem precisa? Mais nada. Não cultura, pode ser extremamente culto e pode ser analfabeto. Nós temos os dois casos na escola. É preciso, como fundamento, o anelo do coração. O venha como estás. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas segui o seu passo. E o ser humano precisa estar preparado, já pronto. Nesse sentido, sim. Ele traz o anelo, ele está preparado. E há uma outra questão, um outro lado, assim, uma outra camada para vir. Pensamos, o que é um ser humano pronto? E o que é uma coisa pronta? Uma coisa pronta é uma coisa concluída, é uma coisa acabada. Uma coisa acabada é uma coisa cristalizada, é uma coisa fossilizada. É uma estátua de sal, daquele que olhou para trás e falou, estou pronto. E nesse sentido, os alunos da escola, por experiência, por vezes, nunca estão prontos. Eles estão como que esse chamado para o eterno está sempre adiante do anelo dele. Por isso é que trata-se de um avançar, de um descobrir, de um descortinar ininterrupto. E o Evangelho fala de força em força e de glória em glória. Não sei se respondi, se o irmão Neto quer completar alguma coisa. Tá? Carlos, quer uma água? Tem tempo ainda. O suco de laranja você não tem, né? Não tem, só tem água. Mais perguntas? Fiquem à vontade. Pois não? Assim, mais do ponto de vista de estudo, tá? De conhecimento mesmo. Vocês colocaram, o Neto colocou o ponto de vista do homem quaternário, né? Aí os 4 corpos inferiores, né? Eu entendi que você colocou o físico, o etérico, o astral inferior e superior e o mental concreto e abstrato, né? Dentro da sua colocação, né? Seria mais ou menos isso. Assim, no livro de Max Heidel, Os Bonitos Rosa Cruzes, a gente vê os 3 superiores, que seriam o Buda, o Atma e o Nirvana, né? A Rosa Cruz Áurea, ela reconhece esses 3 corpos superiores também, ou ela está de acordo com Max Heidel ou não? Como é que é? Sim, posso. Esses 3 corpos superiores que você mencionou, né, a escola reconhece com os seguintes nomes, que não são necessariamente corpos, mas são exato, né? Corpo, alma, alma, espírito e espírito, que na verdade estão dormentes, não foram desenvolvidos ainda. E de verdade, nós nos encontramos no nosso estado de vida atual dentro de uma prisão. O máximo de desenvolvimento possível que um ser humano atinge é fazer assim uma cultura da personalidade, uma cultura do seu próprio eu, né? Dando como se fosse uma polida, uma engraxadazinha no corpo mental, entendeu? Então a gente reveste esse corpo de erudição, de intelectualismo, de conhecimento livresco, como o Carlos mencionou antes, né? E esse corpo, ele ganha algum brilho, mas ele continua, pelo fato da estrutura dele estar ainda muito infantilizada, aprisionado pelo corpo astral. O corpo mental, né, é como se fosse um ratinho. O corpo astral é como se fosse um tigre, né? A diferença de, entre aspas, potência de um para outro é gigante. O corpo mental, do jeito que nós nos encontramos hoje, ele sempre acaba presa de um desejo insatisfeito, de uma motivação intrínseca do ser humano, de uma reação e assim por diante. A única possibilidade de desenvolvimento desses 3 aspectos superiores é a partir do átomo centelha. E o átomo centelha recria, em primeiro lugar,
a parte do corpo mental que falta, que é justamente o corpo-alma, tá? Que é Buddhi, né? Essa verdadeira consciência-alma, ela se relaciona com o chakra coronário da pineal. O corpo mental que nós temos hoje, né, que é o aspecto pensamento e vontade, que são esses dois chakras aqui do santuário da cabeça, eles estão ativos pela consciência eu e param por aí. E o máximo que o ser humano consegue fazer é abrir o círculo da pineal para o ser aural dele e acabar sendo presa de todo o karma acumulado no microcosmo também. E acaba sendo, entre aspas, enfeitiçado por esse gênio da lâmpada que fica atendendo os desejos subconscientes dele. O verdadeiro corpo-alma, que é o verdadeiro corpo mental superior, tá? O abstrato, ele é formado da força dessa semente original no coração, e é ele quem recria e transforma, na linguagem da escola, transfigura os outros 4 corpos. Por isso é que se fala de uma estrela de 5 pontas. Por isso que os cátaros, por exemplo, usavam o pentalfa, que é um polígono de 5 lados, como a figura do verdadeiro ser humano. Porque é essa consciência-alma que é o mental superior, que recria o mental, o astral, o etérico e o físico. E o desenvolvimento do verdadeiro ser humano, não do nosso eu, mas do verdadeiro ser humano, não para por aí. Porque a partir do momento em que essa nova consciência-alma é recriada, existe uma fusão da consciência-alma com o espírito no microcosmo e no cosmo e no macrocosmo. Esse foco superior da consciência é conhecido como alma-espírito. E a partir daí existe a manifestação do espírito humano puro, que é a ideia que o Max Heindel explica, que é a ideia espiritual que está na base da criação da nossa onda de vida divina, que são os espíritos virginais. Então, essa manifestação superior, ela só pode acontecer se o processo de vida do ser humano der um passo para trás, porque é como se nós tivéssemos nos desviado do caminho original e acabamos num atoleiro. Esse atoleiro é a consciência eu como ela é hoje, que é um atoleiro para o ser humano, para a humanidade e para o planeta Terra. E é no momento em que o ser humano, e por consequência a humanidade, e por consequência a Terra toda, se reconectam com a verdadeira ideia de transformação e manifestação da vida, que esses aspectos superiores podem se desdobrar e se manifestar. Ficou claro? Então tá bem. Acho que tem tempo para mais uma pergunta. Uma última pergunta. Ainda nós temos algum pouco tempo. Oi, vou fazer uma última pergunta, estou dúvida aqui. Isso que vocês falaram agora foi uma mistura de situações que eu tinha já ouvido falar em uma palestra anterior a esta. Ou seja, não quero me alongar. Fica à vontade. Toma o teu tempo. Entre Max Heindel ou Burke Morgan ou Raul Lewis estudaram da mesma forma. Qual a explicação seria? Dessa mesma forma, ou seja, qual a explicação se daria para esses grandes também? Tá bem. Quer responder, Carlos? A pergunta do nosso amigo é assim, ele está vendo elementos iguais, né, ou similares nessa palestra em relação a outras palestras, né? E esses elementos que foram abordados sobre o ensinamento de Max Heindel ou de Jan van Reichenborgh, que é o fundador da nossa escola da Rosa Cruz Áurea, né? Ou mesmo de Spencer Lewis, que é o fundador da Amor, e assim por diante. O que nós poderíamos falar a esse respeito? Veja bem, eu vou falar 2 coisas, né? E se eventualmente não for suficiente para você, a gente pode conversar depois com o tempo que for necessário. O primeiro deles, todo o impulso Rosa Cruz
tem a sua fonte e inspiração em uma mesma ideia. Essa ideia é a ideia de 4 séculos atrás, inclusive no ano que vem, nós vamos celebrar 400 anos da data onde foi publicados os manifestos dos primeiros Rosacruzes. Os Rosacruzes lá do Renascimento. Né? Esses Rosacruzes tinham como ideia central que o ser humano poderia se transformar. E que o processo de transformação do ser humano era algo que podia ser realizado agora. Essa é a ideia por trás da imagem de Cristão Rosa Cruz ou de CRC. Essa ideia precisou de séculos para que ela pudesse ser tratada e transformada em algo factível como uma transformação para nós seres humanos hoje. Entretanto, é preciso que eu diga uma coisa para você também. Existem linhas e linhas de rosicrucianismo. Apesar de elas terem surgido da mesma fonte e da mesma ideia, existem linhas de rosicrucianismo e eu não vou entrar em juízo de valor aqui, porque isso não seria correto da nossa parte, né? E o que nós podemos falar aqui é do trabalho da escola que a gente representa, que é a escola da Rosa Cruz Áurea. Mas existem linhas de rosicrucianismo que tomam como base do seu trabalho o desenvolvimento das capacidades e das faculdades do eu. Nós não queremos dizer se isso está certo ou se isso está errado para o trabalho que eles estão realizando, tá certo? Por outro lado, o que nós podemos testemunhar é que existe, sim, um processo de transformação do ser humano, que nós chamamos de processo de iniciação para o homem e para a mulher modernos, que vão além desse círculo fechado de tentativa de desenvolvimento do eu por si mesmo. E é sobre esse processo e sobre essa possibilidade de trabalho que a gente testemunhou hoje aqui. De algo que vai além da tentativa de transformar o eu e de deixar o eu num produto melhor ou mais aceitável para si mesmo ou para os outros. Tá bem? Nós estamos assim maravilhados e agradecidos com a paciência de vocês que estão aí sentadinhos por 2 horas. Nós não esperávamos que fosse durar tanto tempo assim. Agradecemos de coração a presença de vocês, a participação ativa de vocês, porque o que dá brilho a uma conversa são justamente as questões que vocês trazem, porque são questões que brotam do imo e são questões fundamentais. Por uma questão de limite de tempo, precisamos encerrar agora, porém, gostaríamos de dizer que a gente permanece aqui à disposição de vocês para qualquer outra pergunta que vocês ainda tenham ou alguma colocação. Mas é preciso deixar claro uma coisa. Com essas palestras, com a literatura, com todo o trabalho da escola, nós não visamos angariar membros. Isso é claro. Nós não visamos convencer, nós não visamos debater como princípio de trabalho da escola. O que a escola, através de toda a sua estrutura de trabalho mundial, busca é lançar um alento sobre essa brasa de luz divina que o ser humano tem em seu coração. Não importa para a escola se os amigos se filiam ou não, se acham interessante ou não, mas seria maravilhoso que essa herança divina que foi depositada no coração de cada um, como uma aliança, como um selo, como um sinal de Deus no homem, que isso seja mantido vivo. E oxalá que isso nós possamos fazer. Manter vivo esse anelo, manter vivo essa busca, manter vivo essa consciência de que há alguma outra coisa. Porque a hora que esse alguma outra coisa existe se apagar,
acabou. Acabou. E o homem tem em si a chave de um soerguimento impressionante. E isso não passa necessariamente pela escola da Rosa Cruzado, isso passa pelo coração do homem. E essa responsabilidade cada um de nós tem em suas próprias mãos. Então, reiteramos os agradecimentos da presença de vocês, nem seria necessário. E agora o William tem algo a dizer. Agradecemos também, em nome da sede de Campinas, a presença dos irmãos Carlos e Neto, que vieram realizar essa apresentação aqui hoje. Obrigado.